Bom, vamos à resolução da prova 2 de cálculo 2 do curso de Química Bacharelado. Então, aqui eu tenho as questões. Vou começar pela questão 1, né? Seja a função f de xy igual a raiz de x² mais y² menos 1. Então, a gente tem que determinar o domínio, fazer um esboço desse domínio e um esboço também das curvas de nível dessa função. Tá? Bom, então vamos colocar aqui a questão 1. Okay? Então, a questão 1, né? Minha função é f de xy igual a raiz de x² mais y² menos 1, né? Então, bom, aqui no item a condição de existência da raiz é que o argumento aqui da raiz seja maior ou igual que zero. Então, né, o domínio da minha função f, domínio aqui de f, é o conjunto dos xy, tal que, né, o x² mais y² menos 1 maior ou igual que zero. Né? Ou ainda, conjunto dos xy, né, tal que x² mais y² maior ou igual que 1. Né? Bom, se formos olhar aqui esse conjunto, né? Conjunto x² mais y² igual a 1 é a circunferência de centro na origem e raio 1. Né? Então, vou fazer aqui a circunferência primeiro, depois eu coloco o centro e o raio. Então, aqui, circunferência. Aqui, né? Vamos colocar os eixos. Eixo X. Volta aqui. O eixo Y. Né? Bom. Esse aqui. Isso, né? Então, a circunferência de centro na origem raio 1 é o conjunto dos pontos onde x² mais y² igual a 1. Então, vou testar um ponto fora, por exemplo, da circunferência. Digamos esse ponto aqui, ó, coordenadas x igual a 2, y igual a 0. Né? Então, x igual a 2, y igual a 0, a gente tem aqui 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso aqui é 4, que é maior ou igual que 1. Ou seja, o ponto externo, os pontos externos a essa circunferência, eles fazem parte do domínio. Né? Então, seria aqui todo o conjunto externo aqui ao disco, né? Inclusive os pontos da fronteira da circunferência, né? Porque aqui a gente tem a igualdade. Ok? Bom, item B. A gente quer algumas curvas de nível dessa função, né? Então, lembra que a raiz é maior ou igual que zero? Então, quem são as curvas de nível? É o conjunto, né, do xy aqui do domínio. Vou colocar aqui só D de F para domínio. Tal que a f de xy é constante. Né? Então, essas são as curvas de nível. Bom, lembrando quem é f de xy, né? Então, a f de xy igual a c, né? Aqui no caso, né, C e somente C, a gente tem raiz de x²
mais y² menos 1 igual a c, né? Ou ainda, né, c somente c, a gente tem que x² mais y² igual a, perdão, igual a c², não, desculpa, aqui é igual a c, né, não é c². Já estou querendo levar ao quadrado aqui, é só igual a c. Então, aqui, agora sim, é igual a c². Opa, grudou tudo aqui. Igual aqui a c² mais 1. Tá? Bom, então, por exemplo, a gente pode atribuir alguns valores para c, né, para encontrar algumas curvas de nível. Quando a gente tem, vou colocar aqui o xy, né? Desculpem aqui que é muito difícil fazer na mesa digitalizadora. Bom, quando eu ponho c igual a 0, eu tenho a circunferência aqui, digamos, de raio 1, né, circunferência. Quando eu ponho c igual a 1, eu tenho a circunferência de raio 2. Opa, deu uma estragada, piorada aqui. Isso. Então, aqui são circunferências. C igual a raiz de 2, né? Eu tenho a circunferência de raio 3. Então, eu tenho circunferências, né? Depois você põe c igual a raiz de 3. Eu tenho a circunferência de raio 4. Tá? Então, só tomar cuidado que eu não tenho nenhuma circunferência aqui dentro, né? Então, aqui dentro eu não tenho por quê? Porque lembra que o meu domínio, né, conjunto xy, x² mais y² é maior ou igual que 1. Então, o domínio aqui é externo, né? Então, as minhas curvas de nível eles têm que estar externas a esse disco aberto aqui de centro na origem raio 1. Ok? Bom, a questão 2, né? Vamos voltar aqui. Bom, a 2, verificar a existência dos limites, né? Então, bom, o item A, vou colocar ele aqui, o item A aqui, então vamos verificar se existe esse limite aqui, né? Limite xy tendendo a 0 de ln de 1 mais y² sobre x² mais xy. Então, primeiramente, vamos verificar o que acontece com esse limite aqui, né? O limite xy tendendo a 0, 0, ou perdão, a 1, 0, né? De 1 mais y² sobre x² mais xy, né? Então, bom, observa que quando eu substituo o ponto 1, 0, né, tanto no denominador, né, isso aqui não dá 0, tá? Então, bom, como eu não tenho problema aqui de dividir por 0, né, então basta substituir diretamente, né? Então, o y é 0, o x é 1, esse limite dá 1.
né? Substituindo o y por 0 e o x por 1, vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado, aqui vai dar 0, né? Então 1 sobre 1. Bom, agora o que tem? Né? Como o ln é uma função contínua, eu posso trocar o limite com ln, né? Então, bom, quem vai ser o limite, né, de xy, tendendo aqui a 0 do ln de 1 mais y quadrado dividido x quadrado mais xy. Bom, observa que o ln de 1 está bem definido, né? Então, eu posso trocar o limite com a função, porque é uma função contínua. Isso aqui dá ln de 1, que é 0. Então, esse limite aqui eu posso calculá-lo diretamente. Tá? Agora, o item B, vou colocar ele aqui, né? Limite de xy tendendo a 0, 0, de 6x ao cubo y sobre 2x à quarta mais y à quarta, né? Então, observe que aqui a gente tem um problema do tipo 0 sobre 0, né? O numerador vai para 0, o denominador também, né? Então, bom, se for para a gente mostrar que o limite existe, a gente tem que usar algum argumento, tipo teorema do confronto. E se for mostrar que o limite não existe, a gente precisa pegar dois caminhos distintos, passando 0, 0, e calcular ao longo desses caminhos, esse limite tem que dar 0. Tá? Então, observa aqui, se a gente tomar os caminhos, né, x igual a 0 ou y igual a 0, esse limite vai dar 0 porque anula o numerador, né? Bom, o grau aqui do numerador, como um polinômio de duas variáveis, é 4, né? Aqui também, no denominador, então sugere-se que esse limite aqui não existe. Tá? Então, vamos tentar mostrar que ele não existe. Tá? Então, bom, um caminho eu já falei, né? Ao longo de um dos eixos coordenados. Deixa eu copiar ele aqui, o limite. A gente quer calcular, então, limite xy tendendo a 0, 0. Né, de 6x ao cubo y, né, 6x ao cubo y sobre 2x à quarta mais y à quarta. Né? Então, como eu falei, aqui a gente não pode usar que o limite quociente é o quociente dos limites, porque o limite do denominador é 0. Né? Então, vamos tentar provar que o limite não existe. Né? Var que o limite não existe. Tá? Então, vamos pegar o primeiro caminho aqui. Bom, vou pegar o eixo y, né, que é x igual a 0. Então, vamos calcular esse limite ao longo dessa reta aqui. Observe que a reta x igual a 0 passa no ponto 0, 0. Né? Então, bom, vou calcular aqui o limite. Quando xy tende a 0, 0, né? Aqui a gente está no caminho x igual a 0. E a função é 6x ao cubo y sobre 2x à quarta mais y à quarta. Então, isso aqui é igual ao limite... Bom, já vou substituir, né? Então, x por 0. Então, é limite quando y tende a 0. Onde está x, eu substituo por 0. Então, eu vou ficar com 0 aqui no numerador. E no denominador, y à quarta
Então, esse limite aqui, y à quarta, né? Esse limite, quando essa constante, né, 0 sobre y é zero, o limite da constante é a própria constante, então esse limite é zero. Bom, vamos tentar agora por outro caminho. Observa que não pode ser o y igual a zero, né, porque vai dar zero também. Tá? Então, o outro caminho que a gente vai tentar, por exemplo, vamos tentar uma reta aqui que não seja os eixos. Tá? Então, a reta y igual a x. Tá? Então, bom, vamos lá de novo. Limite xy tendendo a 0, 0. Agora, y igual a x. 6x ao cubo y sobre 2x à quarta mais y à quarta, né? Bom, o que que dá isso? Dá limite. Aqui tanto faz, né? Ou põe x tendendo a zero ou y, né? Vou colocar x tendendo a zero. Então, onde eu tiver com y, substituo por x. Então, aqui vai ficar 6x à quarta, né? Lembrando, o y é igual a x. Embaixo vai ficar, bom, 2x à quarta mais x à quarta, 3x à quarta. Estou substituindo o y por x, né? Então, isso aqui dá 6 terços, que é 2. Ou seja, estou tomando o limite por dois caminhos diferentes, os limites são diferentes, então o limite não existe. Né? Então, vamos vir aqui, né? Portanto, não, vou colocar em notação aqui, não existe o limite xy tendendo a 0, 0 de 6x ao cubo y sobre 2x à quarta mais y à quarta. Então, esse limite do item B não existe. O item C, bom, já vou colocar aqui. Né? É limite xy tendendo a 0, 0 de 2x y quadrado sobre 3x quadrado mais y à quarta. Bom, observe que aqui também a gente não pode usar que o limite do quociente é o quociente dos limites, porque o denominador está se anulando, né? Então, bom, a ideia aqui, se a gente for olhar o grau do numerador, é a soma aqui, 1 mais 2, 3, o denominador é o maior deles, né, que é 4. Então, a tendência é que esse limite não existe, porque o grau do denominador ele é maior que o do numerador. Né? Bom, então, o primeiro caminho passando a origem que a gente tenta é um dos eixos, né? Então, bom, vou colocar aqui, vou testar primeiro, né? Pode ser qualquer um deles, né? Eixo x. O eixo x é y igual a 0. Então, bom, vamos calcular aqui o limite xy tendendo a 0, 0. Né? Y igual a 0. 2x y quadrado sobre 3x quadrado mais y à quarta. Isso aqui dá limite x tendendo, y igual a 0, né? Então, x tendendo a 0, tá? Que não tem esse parênteses.
de... Bom, onde está o y, a gente substitui por y igual a zero, né? Então vai ficar 0 dividido por 3x². Bom, 0 sobre 3x² é 0, limite de 0 é 0. Então, ao longo desse eixo aqui, ou seja, dessa reta, o limite deu 0. Tá? Bom, agora, só voltar aqui, qualquer outra reta que eu tentar, mesmo x igual a 0, né, o eixo y, ou qualquer outra reta aqui na vertical, esse limite vai dar 0, tá? Por causa das potências que serem diferentes. Então, agora eu vou tentar com uma outra potência, né? De forma que, a hora que eu substituir aqui, ó, eu tenha o mesmo grau, tá? Observe que aqui eu tenho x² e aqui eu tenho y². Então, para eu ter tudo na mesma potência quarta, eu vou substituir o x por y². Tá? Que aí eu vou ficar com y² aqui e aqui também, tá? Então, por isso que eu vou escolher o x igual a y², por quê? Para eu ter a mesma potência de y aqui e aqui. Então, vamos colocar lá. E, novamente, nenhuma outra reta vai dar limite diferente de 0, tá? Então, o segundo que a gente tenta, eu vou tentar a parábola x igual a y², né? Então, vou substituir onde está x por y². Daí, o que a gente tem? O limite xy tendendo a 0, 0, né? Aqui embaixo, x igual a y ao quadrado. E em cima 2x y² sobre 3x² mais y². Isso é igual. Né? Bom, então vou substituir onde está x por y², então vai ficar limite quando y tende a 0. Né? Aonde está x, então vai ficar 2 y², numerador. Estou substituindo x por y². E no denominador vai ficar 3y² mais y², ou seja, 4y². Esse limite aqui é 2 sobre 4, que é meio. Né? Diferente de 0. De novo, como eu tenho ao longo de dois caminhos, passando pelo 0, 0, né? Os limites aqui dão diferente, não existe o limite. Né? Então, conclui-se, né? Portanto, não existe esse limite. Xy tendendo a 0, 0. De 2xy² sobre 3x² mais y². Bom, ótimo. Vamos para a questão